vida que quando estão acontecendo a gente não percebe que são momentos cruciais, mas chega lá na frente, a gente olha pra trás e a gente pensa, aí foi que o barraco desandou, nessa que meu barco se perdeu. Ana Maria! Alô pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Manu Gerino e estamos aqui hoje para falarmos de Amor e Outros Dramas, episódios 7 e 8 no nosso resumo da semana. O resumo da semana é o quadro aqui do Coreanismo, onde eu resumo para você os episódios da semana dos doramas que estão no ar atualmente. Eu sei, não sou lá grandes criativas, ok? Para os nomes dos quadros, mas pelo menos eu tenho bom gosto. Pego bons doramas aí pra comentar aqui no canal. Atualmente a gente tá tendo resumo da semana de Eve, o mais novo dorama com a Soyeji, que tá maravilhoso. E claro, resumo da semana de Amor e Outros Dramas, que é esse daqui. Se você perdeu algum dos episódios do Amor e Outros Dramas resumo da semana, não viu os episódios anteriores, para esse vídeo, minha filha. Vai aqui na descrição do vídeo, se você tá no celular, clica aqui no título, a descrição aparece aqui no lado. Se você tá no computador, você já sabe, né? Rola a tela pra baixo que a descrição aparece. Lá eu vou deixar pra você o link de cada um dos episódios do resumo da semana de Amor e Outros Dramas pra você se colocar em dia. Pra gente começar esse vídeo, eu vou te pedir pra deixar a sua curtida, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. A curtida é super importante, gente, ajuda a fazer com que esse vídeo e o canal cheguem em mais pessoas, então me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. E claro, né, se inscrevendo, você recebe todos os vídeos do canal na sua aba de inscrições, não perde mais nada que eu publico e me ajuda a chegarmos aos 150 mil dorameiros unidos. Já pensou, gente? É muita gente e você tem que fazer parte disso. Bora começar com o episódio 7 de Amor e Outros Dramas. A gente começa vendo a história da Sona e do Dong-sik. Sona, que no último episódio a gente viu que caiu, pulou, escorregou no mar, porque a gente não sabe direito o que aconteceu. Será que ela se jogou de propósito? Será que foi um acidente? Ela estava andando, esbarrou numa pedra e caiu? Ou será que ela teve ali um episódio, uns 5 minutos que ela não estava enxergando as coisas, que ela não estava pensando direito e aí ela acabou caindo no mar sem querer, mas por conta da depressão? Não sabemos e na verdade não saberemos. Graças a Deus conseguem fazer o resgate dela, a levam para o hospital. A polícia de Jeju faz assim uma investigação do caso que nem o brioco deles, tá assim, zoada mesmo, porque eu nunca vi você ir numa pessoa que é um possível suicida e perguntar: oi querido, tudo bom? Você tentou se suicidar hoje? Assim, só pra saber? Nunca vi isso, porque eu também nunca ia achar que essa pessoa ia falar: ah, eu tentei, gente, não era pra ter me parado. Nunca que esse diálogo ia existir. Mas eles acharam que fazia sentido perguntar isso pra ela e ela falou que não foi um acidente e eles se foram embora. Tá tudo ótimo, tudo certo. Dong-sik pelo menos não é tão tonto quanto os policiais de Jeju, né? Ele fica ali no hospital esperando, afinal ele sabe que ela não tem mais pra onde voltar e ele sabe isso porque o Jong-jun vem lá da pensão onde ela tava hospedada com a mala dela e diz que ela não tem mais pra onde ir mesmo, porque o pessoal da pensão não quer uma suicida lá. Pô, tá legal essa galera de Jeju, hein? Mas estão de parabéns. A colaboração, a empatia, assim, lá no alto. Dong-sik novamente mostra que ele é um pouco diferente da galera de Jeju, apesar de ele também ser muito igual à galera de Jeju. Mas ele mostra que ele tem isso aí um pouco diferente da galera que fica só falando da vida dos outros, mas não ajuda. Por mais que ele seja rabugento e ele não queira ajudar a Sona, ele fica ali e ele a ajuda. Ele aluga um quarto para ela em um outro hotel, ainda tem a preocupação de colocá-la num hotel com grades na janela, o que por um lado é muito chato, porque ele não sabe o que aconteceu, ele não sabe se ela realmente tentou algo ou não, e ele não tem nenhum diálogo com ela sobre o que está acontecendo com ela, mas ao mesmo tempo a gente vê a boa intenção, né? O cara só tá tentando fazer com que ela não consiga cometer algo se ela tiver tentado cometer antes. A história deles para por aqui, porque na verdade esses dois episódios não serão sobre eles, serão sobre Inkwon
e Hoshiki. E aí talvez agora você tá se perguntando quem são esses dois, porque eu nunca falei o nome deles até então. Sim, realmente eu acho que eu nunca falei o nome deles até então. Inkwon é o pai do Hyun e Hoshiki é o pai da Yeonju. Nos episódios da semana passada a gente viu que a Yeonju e o Hyun ficaram grávidos, adolescentes, ainda no colégio, mas estão grávidos, já tiveram ali aquelas indas e vindas de se vão abortar ou não vão abortar o neném, já passaram por um monte de coisa juntos e decidiram que eles iam manter a criança e eles iam formar uma família. Então agora que chegamos no episódio 7 e 8, eles têm que falar sobre isso com os pais. E é sobre isso que vai ser todo o episódio 7 e 8, sobre as consequências depois que eles falam para os pais que eles estão grávidos. Bom, obviamente que os pais não iam receber essa notícia cheia de felicidade, pelo menos não num primeiro momento. Dá pra entender pais de adolescentes que ficam pistola da vida porque seus adolescentes agora estão grávidos. Não é o futuro que ninguém quer para os seus filhos adolescentes, não é o futuro assim ideal. Mas também não é o fim do mundo. Mas você pode ficar pistola com o seu filho e mesmo assim apoiá-lo de alguma forma. O que não significa passar a mão na cabeça. Passar a mão na cabeça é você fingir que tá tudo bem, que ele não cometeu nenhum erro, que meu filho, ele é passível de acertos apenas. Isso é passar a mão na cabeça. Mas no fim das contas, aquele adolescente ainda é um adolescente. Por mais que ele esteja fazendo coisas de adulto que ele não deveria estar fazendo, como transando e engravidando ou sendo engravidado, ele ainda é um adolescente, ele ainda precisa do seu apoio. Mas a gente vê que Inkwon e Hoshiki, por mais que sejam pessoas completamente diferentes e pessoas que não se suportam, eles têm uma coisa em comum. Nenhum dos dois vai apoiar os seus filhos, eles vão apenas vociferar e tratá-los da pior forma possível, cada um, claro, do seu jeito, porque cada um tem uma personalidade, mas eles vão deixar muito claro que a última coisa que eles querem é continuar com essa gravidez. E aí a gente vai ver nesse episódio 7 os dois fazendo um escarcéu o tempo todo sobre o aborto. Mas o que eles não estão entendendo é que são adolescentes que cometeram, não vou nem dizer um erro, vou pensar como Yeonju e Hyun. Foram adolescentes que cometeram algo e eles precisam ser responsabilizados por esse algo. E eles estão arcando com as responsabilidades porque eles já tomaram decisões sobre a vida deles. A gente também precisa saber o que a gente quer do adolescente, se ele vai ou não vai arcar com as responsabilidades dos seus atos. Eles já decidiram o que eles querem, então os pais não têm o direito de ficar fazendo inferno na vida deles, tentando fazer com que eles abortem. E eu não estou dizendo aqui isso porque fazer o aborto seria não arcar com as suas responsabilidades. Não, se eles tivessem decidido abortar e os pais estivessem querendo que eles tivessem o bebê, eles estariam interferindo na vida dos filhos do mesmo jeito. Arcar com as responsabilidades é você decidir o que você quer fazer com a sua vida. E como eu disse, né, esses dois não se suportam, desde o começo do dorama a gente já viu aí eles trocando algumas farpas, só que é agora que a gente vai tentar entender por que eles não se suportam tanto, o que é que aconteceu no passado para fazer com que esses dois não se olhassem mais na cara e agora estivessem nesse pé de guerra tão violento. E quando o dorama mostra pra gente a época em que os dois eram estudantes lá em Jeju, a gente vê que eles não é que antigamente se entendiam e agora não se entendem mais. Antigamente eles eram melhores amigos daquele tipo que se arrisca ali a sua integridade física pra salvar o outro. Foram várias vezes que eles se meteram em briga pra tirar o outro e aí os dois saírem fugidos dali. Era realmente uma irmandade. E não era uma irmandade também só na adolescência, não. O que a gente vê é que até pouco tempo atrás eles eram amigos. Até depois do nascimento dos filhos. Então, o que é que deu errado? Voltando ao presente, lá no mercado, os dois acabam se encontrando no banheiro. Olha que situação lamentável, você querer bater boca com alguém no banheiro. Os dois estão ali discutindo, os dois deixando claro que nenhum dos dois quer o bebê, então eles deveriam estar concordando, mas não, eles conseguem brigar sobre algo que os dois pensam igual. Só que é na hora que o Inkwon pega um maço de dinheiro, dá na mão do Hoshiki e fala, leva sua filha num bom hospital e tira o bebê, que o Hoshiki vira o bicho. Porque isso
isso lembra uma cena muito importante que aconteceu na vida deles e a gente vai falar dessa cena um pouco mais pra frente no episódio 8. Por enquanto, ele só sai do banheiro com aquele maço de dinheiro na mão, vai até a barraquinha de sundae do Impon e joga todo o dinheiro na cara dele. Nisso, os dois começam um pega pra capar violento ali no meio do mercado, berrando a plenos pulmões pra todo mundo que a Yeonju está grávida e o pai do bebê é o Hyun. Ou seja, os dois adolescentes conseguiram lidar até então com a questão tranquilamente. Apenas duas pessoas ficaram sabendo e as duas pessoas ali, caladinhas. Agora, quando bota isso na boca dos adultos, olha no que dá. Pra gente passar pro próximo episódio, eu quero levantar pra vocês o que eu fiquei me indagando aqui no fim do episódio 7. No fim do episódio 7, eu só fiquei pensando. Então, as mães da Yeonju e do Hyun, talvez, muito provavelmente, não estavam erradas de ir embora, né? Porque o que a gente viu é que, até pouco tempo atrás, não é apenas que eles eram amigos e aí eles deixaram de ser. Até pouco tempo atrás, eles também não eram as pessoas que eles são hoje, trabalhadores. Hoje, o pai do Hyun tem uma barraquinha de sundae lá no mercado. O pai da Yeon vende gelo lá no mercado. Mas até pouco tempo atrás, um era viciado em jogo e o outro era gangster. Então, qual é a esposa que vai continuar em casa numa situação dessas? Que mulher que tá errada de ter um marido gangster e pensar, eu não quero essa vida pra mim, levantar e ir embora? Que mulher que tá errada de pensar, eu não quero essa vida pra mim, tendo um marido que é viciado em jogo, que tira as coisas de dentro de casa pra fazer dinheiro, pra jogar? É óbvio que ela vai levantar e ir embora. E aí talvez você tá em casa pensando, mas elas deixaram seus filhos pra trás. Sim, mas esse pensamento é porque você é brasileiro e na nossa cultura, os filhos ficam sempre atrelados às mães. Na Coreia não é assim. Na Coreia, o normal é os filhos estarem atrelados aos pais. Por isso que o caso da Sonada, ela tá perdendo a guarda do filho, é muito mais pesado do que aparenta pra gente. Além da depressão dela, além dela não ter um emprego, ela é a mãe. Esse negócio das mães ficarem com os filhos lá na Coreia é de pouco tempo pra cá. O que é normal pra eles é que as crianças fiquem com os pais. Essa coisa, gente, de instinto maternal simplesmente não existe. O que existe é o esforço da pessoa que colocou a gente no mundo, ou da pessoa que nos adotou, ou da pessoa que é responsável por nós. O que existe é o esforço dessa pessoa em cuidar da gente, e o que existe é o que a nossa cultura impõe às pessoas. Então, traz pra gente. Se aqui uma mulher é viciada no jogo, o marido levanta, sai de casa e deixa ela com o filho, quem fala mal desse marido? Se a mulher é bandida, o marido não aguenta mais aquela vida, levanta, sai de casa, quem fala mal desse marido? Acho que a lição que a gente pode tirar desse episódio 7, uma lição extra, hein, que talvez nem era pra gente tirar, mas eu pelo menos estou tirando, pare de falar da vida dos outros quando você não sabe tudo. Até então, eu tava dizendo que as duas abandonaram a família, mas agora não me parece que foi bem assim. Aqui no canal eu sempre trago pra vocês os melhores e mais diversos conteúdos de dramas coreanos. A gente tem o resumo da semana, que é esse quadro aqui. A gente tem o Roda de Dorama, que são lives onde eu e vocês conversamos sobre os doramas que estão no ar atualmente. A gente tem ficha de atores, lista de indicação por tema. Eu trago resenhas dos melhores doramas que eu assisto e tudo isso gratuitamente. Basta você se inscrever aqui no canal para não perder nada. Além disso, de vez em quando, dá uma passadinha em agenda.coreanismo.com.br. Lá eu sempre deixo pra você o que tá rolando aqui no canal e você fica sempre por dentro. E claro, me siga nas redes sociais, onde eu também faço conteúdos sobre doramas. Basta você me procurar como Coreanismo no Instagram, na Twitch e no TikTok. No episódio 8, enquanto os dois ficam lá se estapeando no mercado, Hyun e Yeonju, que aparentemente são muito mais maduros do que os pais, já estão ali bolando um plano de sobrevivência na cabeça deles. E olha, é um bom plano. Se você parar pra pensar, você vai achar que tem uma loucura ali e outra aqui, mas é um plano de duas pessoas que não têm apoio algum. Então eles têm que criar o apoio de um no outro, do outro no um. A ideia é: a Yeonju, que é a melhor aluna dos dois, vai continuar estudando. Vai para a faculdade de medicina lá em Seul.
vai se formar e vai virar médica. Enquanto isso, o Hyun vai largar os estudos e começar a trabalhar. Assim, ele faz dinheiro, leva para casa para cuidar deles dois e do bebê. Quando ela se formar, ele ainda vai ter o quê? Uns 25 anos. Assim, ele volta a estudar, faz uma faculdade e aí os dois vão poder trabalhar em empregos melhores. É um plano arriscado? É muito arriscado, mas é o que eu disse. Ele só tem no momento um ao outro, porque os pais simplesmente se recusaram a ajudar os dois. E as coisas estão piorando. Estão piorando porque até então eles ainda estavam morando com os pais. Mas primeiro é a Yeonju que sai de casa. O pai dela tá insistindo tanto nesse aborto, mas tanto nesse aborto, que os dois estão ali discutindo e ele acaba dizendo pra ela que ele não quer que o bebê seja um peso na vida dela, como ela foi um peso na vida dele. Ela fica muito abalada nessa hora e ela ainda tenta confirmar com ele se é isso mesmo. Ela ainda tenta dar uma segunda chance pra ele falar, não foi isso que eu quis dizer. Mas o problema é que ele insiste. E aí ele ainda solta aquela frasezinha que, gente, dica da Manu. Não usa isso com ninguém, não. Não fala isso pra pessoa. Tá aí um negócio que eu nunca vou falar pra ninguém. Porque a certeza da frustração é certeza. Esse negócio de ou ele ou eu. Ah, gente, sempre dá errado. O pai dela vira pra ela e diz simplesmente isso. Ou esse bebê, ou eu. Ou o Hyun, ou eu. Só que o que bate na cabeça dela é ou o que você decidiu, ou o que eu decidi, que é algo que você não quer fazer com o seu próprio corpo e com a sua própria vida. O que você acha que ela ia escolher? Ela pega as coisas dela e vai embora dali. E as coisas dela é tipo os livros do colégio. Ela nem leva grandes coisas, não. Quando o Hyun fica sabendo disso, ele vai até a casa do pai dela e pede pro pai dela aceitar ela de volta, ir atrás dela e trazer ela de volta pra casa. Mas ele diz que dessa vez ele não vai ceder. E pro Hyun não aparecer mais ali. O Hyun continua morando em casa até então, mas ele já parou de ir pro colégio, porque ele já começou a seguir o plano que os dois fizeram. Ele precisa de um emprego e ele precisa de dinheiro. Então, quanto antes ele começar, mais dinheiro ele vai ter. Ele começa a pegar uns empregos de meio período, qualquer coisa que ele puder fazer para ele conseguir algum dinheiro e levar para as necessidades da Yeonju. Quando o Inkwon fica sabendo disso, ele fica muito revoltado e aí ele resolve fazer, acho que a pior coisa que ele poderia fazer. Ele vai atrás da Yeonju e diz pra ela que não vai deixar que ela e o Hyun estraguem as suas vidas. Ele vai levar ela à força pro hospital pra ela abortar. E aí, quando eles estão no meio da rua, o Hyun vê ele fazendo aquilo com ela e ele não fica quieto. Ele empurra o pai, os dois brigam ali no meio da rua e ele fala um monte de coisa pesada de que o pai dele era uma grande vergonha e ele nunca mais ia ser filho do pai dele. E aí, o Hyun e a Yeonju simplesmente não tem mais casa. Mas eles estão, os dois juntos, como uma família, e vão embora dali. Não foi só o Hyun que viu o Inkwon puxando a Yeonju pelo braço. O pai dela também viu, o Ho-sik também viu. E aí, começam os dois de novo se estapear na rua. Conclusão, vão os dois presos no mesmo chilindró. Polícia de Jeju, né, gente? Os caras conseguiram colocar os dois caras que estavam brigando dentro da mesma cela. Muito inteligente. Mas até que foi bom porque é a primeira vez na vida que eles vão parar 5 minutos para tentarem entender o que foi que deu errado lá atrás. E a gente descobre que deu errado exatamente naquela cena onde o Inkwon do passado dá um maço de dinheiro pro Ho-sik do passado. O que aconteceu é que a esposa do Ho-sik tinha ido embora. O Ho-sik estava precisando de dinheiro para dar algo de comer para Yeonju, porque ele estava numa situação horrível. Ele era viciado em jogo. Ele não tinha mais nada e agora ele tinha uma criança para ele cuidar sozinho. Ele começa a pedir dinheiro para as pessoas e começa a pedir dinheiro junto com a Yeonju. Então é claro que ele estava usando a filha dele para conseguir dinheiro. Se ele estava fazendo aquilo por maldade ou não, de propósito ou não, são outros 500, mas ele estava colocando a filha dele naquela situação por conta do vício. Na época, o Inkwon era gangster.
E aí ele já tinha falado algumas vezes pro Roshik que ele não estava certo na vida, que ele precisava acordar, que ele precisava sair daquele tipo de vida que ele estava vivendo. E quando o Roshik vai falar com ele mais uma vez, pedir dinheiro para ele mais uma vez, ele humilha o Roshik na frente da Yeonju. Passaram uma vida sem dialogar. Poderiam ter resolvido isso lá atrás. Não, mas ficaram um tempão e precisaram ser presos para poderem conversar sobre isso. Por um lado, o Inkwon fala que os dois tinham intimidade para eles serem mais grossos um com o outro e que o objetivo dele não era humilhar o amigo, e sim fazer o amigo acordar para a vida, que o amigo inclusive estava querendo ir para a bandidagem junto com ele, no lugar errado onde ele já estava. Ele via que o Roshik queria se meter. Então ele falou daquele jeito com o Roshik porque ele queria acordar o Roshik. Só que ao mesmo tempo, o Roshik disse pra ele que ele falou aquilo na frente da filha dele. E aí ele pergunta pro Inkwon: você acabou de apanhar do seu filho na rua. Você não se sentiu um bosta? Você não se sentiu completamente humilhado? Então, foi exatamente assim que eu também me senti. Acho que essa é a primeira lição desse episódio. Às vezes a gente quer falar mais forte com alguém, dar aquela chacoalhada, aquela acordada numa pessoa que é próxima da gente, e a gente acha que a gente pode fazer isso de qualquer jeito, só porque a gente tem intimidade. Mas a gente não percebe, às vezes, que por nós sermos tão próximos, aquela pessoa tá confiando no nosso apoio, tá confiando na nossa compaixão. E a gente vai com 7 pedras na mão. Que o Roshik precisava acordar é meio óbvio, mas realmente humilhá-lo na frente da filha foi muito desnecessário. Quando vai chegando pro fim do episódio, depois que os dois aí são soltos e eles tiveram aí essa conversa sobre o passado deles, depois de uma noite de sono, talvez alguma coisa ali tenha começado a funcionar direito na cabeça dos dois, porque os dois fazem as pazes com os seus filhos. O Roshik decide que ele vai no colégio falar com a professora para a professora não expulsar a Yeonju, e quando ele chega no colégio, na verdade, ele tem a notícia de que o colégio já entendeu e o colégio aceitou e não vai expulsar nenhum dos dois. Então que ela pede que ele também não os expulse. Óbvio, a professora já sabe que a Yeonju não tá mais morando em casa. Ele também passa numa imobiliária e aluga um lugar para que os dois morem e daqui a pouco tenham o bebê. Mas ele deixa claro para Yeonju, quando ela vem falar com ele, que essa é a ajuda que ele vai dar para ela e que nem tudo vai ser do jeito que ela quer. Ela pede novamente o apoio dele, ela pede o carinho dele, ela fala que ela também tá se sentindo sozinha, que ela se sente muito mal porque ele só tem a ela, e agora ela foi embora. Mas ela disse que ela tem o Hyun, ela tem o bebê, mas ela também se sente só porque ela não tem o pai dela. Mas mesmo assim, ele não mostra que vai dar nenhum outro tipo de apoio. Só aquele, só o financeiro. E vai embora. Já entre o Inkwon e o Hyun, a conversa é bem diferente. O Hyun vai atrás do pai dele porque ele ficou sabendo que o Inkwon passou muito mal, caiu as escadas, e quem salvou a vida dele foi o Roshik, levando ele no hospital. E lá no hospital eles descobriram que o Inkwon tem diabetes e ele nem quer saber, ele não vai fazer tratamento e nada. E aí quando o Hyun fica sabendo disso, ele vai até o pai, pedir pro pai fazer tratamento. E aí os dois têm uma discussão. E o Inkwon fala pro Hyun tudo que ele passou na vida para poder dar orgulho pro Hyun. E como o Hyun sempre deu orgulho para ele, que ele sabe que ele foi uma péssima pessoa lá atrás. Ele perdeu a mãe do Hyun, ele perdeu a própria mãe que morreu atropelada quando ela viu ele, e ele estava fugindo naquele momento, então ele via que a mãe dele morreu vendo ele como um bandido. Mas na frente do Hyun ele nunca fez nada vergonhoso e ele mudou de vida. Então ouvir que o filho tinha muita vergonha dele, ouvir que o filho a vida inteira achou que ele era uma vergonha, foi muito doloroso. Mas o Hyun pede perdão pro pai e os dois ficam juntos. E a gente vê que os dois vão se acertar a partir dali. Acho que essa é a segunda lição, talvez, desse episódio. Não é estranho como o Inkwon deu uma patada no Roshik lá atrás, pro Roshik acordar. Mas ao mesmo tempo, quando ele tomou uma patada, doeu muito. Já o Roshik reclama da patada que ele tomou do Inkwon porque ele não viu apenas como uma patada, e sim como humilhação, como se aquele dinheiro que tivesse vindo do Inkwon não fosse um dinheiro de ajuda, e sim, toma aqui esse dinheiro e é tudo que eu vou te dar.
Só que não é exatamente isso que ele tá fazendo com a filha, apoiando ela apenas indo na escola, não vai ser expulsa, vai na imobiliária e aluga um lugar. É só dinheiro, não tem uma palavra de afeto, não tem um acolhimento. A segunda lição desse episódio parece que a gente só entende algumas coisas quando acontecem com a gente. Mas às vezes, mesmo depois que acontece com a gente vai lá e comete essas mesmas coisas contra outras pessoas. Eu espero que no episódio que vem a gente veja o começo dessa família se acertando. Tô achando muito mais fácil agora o In-kwon e o Hyun começarem a se dar bem e talvez ele até aceitar a Yeonju e o bebê antes do Roshik. O que é meio estranho, né, pela personalidade dos dois. Mas é aquela coisa, às vezes as pessoas nos surpreendem. Também quero saber o que vai ser da história da Soná, porque a gente tá sabendo da Soná sempre picadinho, é que nem o Don Chique, a gente sabe da vida desse povo em suaves prestações a perder de vista. E sinto também que no próximo episódio a gente vai saber alguma coisa maior sobre a vida da Yeonguk. Afinal, a gente viu aí alguns picadinhos nesses 2 episódios de pessoas indo perguntar coisas para o Jeonjun e dizendo para o Jeonjun que a Yeonguk não era boa coisa, que a Yeonguk era uma grande de uma mentirosa, e agora ele tá se questionando. Ele vai conseguir amá-la se ela for uma grande mentirosa? Não. Então o que ele vai fazer? Ele vai ter que tirar as coisas a limpo, né? E talvez seja aí que a gente vai descobrir quem que é a pessoa que fica mandando aquelas mensagens bem tensas para a Yeonguk. E você, o que achou desses 2 episódios de Amor e Outros Dramas? Estamos quase na metade do dorama, hein? Semana que vem a gente vai chegar na metade de Amor e Outros Dramas. Me conta aqui nos comentários o que você tá achando, o que você achou dos episódios 7 e 8 e também o que você tá achando até aqui, desde o episódio 1 até o episódio 8. Quais são as coisas que você ainda espera que sejam reveladas nessa trama de Amor e Outros Dramas? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e agora aqui do lado eu vou deixar pra você uma playlist com todos os Roda de Dorama de Insider que a gente começou no sábado. Clica lá, ativa o sininho, vai ver Insider, se coloca em dia pra sábado você tá aqui no Roda de Dorama conversando com a gente às 8 horas da noite, tá bom? Clica lá e eu te vejo nos próximos vídeos. Nádia Napoel!